Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nessa nossa primeira videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos iniciais da Lei 8.112 e alguns procedimentos da UFGD, né? Como essa parte de aspectos iniciais tem vários assuntos, eu optei por focar aqui principalmente nas formas de provimento. Então, o assunto dessa nossa videoaula será formas de provimento. Então vamos lá. As principais formas de provimento, de acordo com a Lei 8.112, são a nomeação, a promoção. A gente tem aqui duas revogadas, que são a ascensão e a transferência, que não existem mais. A readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e recondução. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A nomeação é a nomeação em concurso público, então você faz um processo de concurso público, você é nomeado para assumir aquela vaga que está disponível. Então, a partir do momento que você é nomeado, através de publicação em Diário Oficial, né, através de, no nosso caso, Diário Oficial da União, você tem o prazo de 30 dias para entregar a documentação e tomar posse. O que significa isso? Então, você tem, nesse prazo de 30 dias, você precisa juntar toda a documentação, fazer os exames, porque você precisa passar por uma perícia médica, né, um exame admissional, vamos dizer assim, e aí você precisa apresentar alguns exames e fazer todo esse processo, entregar os documentos, passar pela perícia, pelo exame e tomar posse no prazo de 30 dias. Então, quando você é nomeado na UFGD, a partir do momento que sai a sua nomeação, a equipe da gestão de pessoas entra em contato, acho que todos já aconteceu isso com todos vocês, entra em contato informando o prazo, informando os documentos necessários e os exames necessários. E aí entra no processo de entrega de documentos, realização da perícia admissional, né, e aí, por fim, a posse. A posse ela é marcada, né, de acordo com a disponibilidade para o reitor de gestão de pessoas, né, eventualmente o reitor participa, então tem toda uma organização nesse sentido. Após a posse, você tem um prazo de 15 dias para entrar em exercício. O que isso significa? Tomou posse, teve a cerimônia de posse, você tem 15 dias para começar a trabalhar. O salário começa a contar a partir da data que você entra em exercício. O salário, estágio probatório, o seu tempo para progressão, o seu tempo para afastamentos, né? Enfim, tudo começa a contar a partir da data de entrada em exercício. Caso você não entre em exercício, nesses 15 dias você é exonerado, tá? Exonerado por não ter entrado em exercício no prazo regulamentar. Então, essa é a forma de provimento nomeação. É uma das formas mais comuns, né? Aí a segunda forma de nomeação é uma forma de nomeação que na nossa carreira de técnico, uma forma de provimento, na nossa carreira de técnico ela não é utilizada, que é a promoção. A promoção, ela acontece quando você está em um cargo, vamos dizer assim, e você é promovido a um outro de atribuições, responsabilidades superiores. E aí você é promovido a esse outro e o seu cargo anterior fica vago. Então alguém assume, né, essa situação. Na nossa carreira isso não existe mais, porque o desenvolvimento é sempre dentro do mesmo nível, sempre dentro do mesmo cargo. Então depois a gente vai entender melhor essa forma de desenvolvimento. Mas a promoção é isso. Aí a gente tem as duas que foram revogadas, né, que eu não vou entrar aqui na discussão, até porque não existem mais. Aí a gente tem o processo de readaptação. A readaptação é uma forma de provimento para o caso de servidor. Vamos supor, o servidor trabalhava na digitação, trabalhava na secretaria acadêmica, fazia, né, serviços relacionados à digitação. E aí ele sofreu um acidente e ele teve alguma situação na mão que impeça ele de fazer esse trabalho de digitação. Então ele vai passar por uma perícia médica. Se a perícia médica entender que, olha, ele não pode fazer essa atividade, ele não pode mais desempenhar essa atividade, mas ele pode ser readaptado para uma outra função, existe esse processo de readaptação.
Caso ele não possa ser readaptado, ele vai ser aposentado, né, por invalidez, né, então assim, mas se tiver a possibilidade de readaptação, ele é readaptado. Então, ele pode ser readaptado para um outro cargo de atribuições semelhantes, de mesmo nível de escolaridade, enfim. Aí a gente tem a reversão. O que é a reversão? O servidor aposentou, foi aposentado, ou voluntariamente ou aposentado por invalidez. No caso de aposentadoria por invalidez, ele foi aposentado, passou um tempo, ele passou por junta médica de novo e foi definido que ele pode voltar às atividades, que o motivo da aposentadoria dele não existe mais ou foi... no caso não existe mais, né? Assim, vou tentar explicar dessa forma. Ele pode voltar às atividades dele, é uma reversão. Aí ele retorna para o cargo dele. Como que isso acontece? Quando você aposenta, o cargo que você estava, ele fica vago porque você aposentou. Então, pode ser chamado outras pessoas em concurso para aquela mesma cargo. Então, por exemplo, um assistente de administração aposentou por invalidez, a partir da aposentadoria dele, a universidade pode chamar um outro assistente do concurso e esse assistente ele vai trabalhar. Se acaso esse aposentado pede para retornar, né, ou é retornado retornado por conta de avaliação médica, que pode acontecer a avaliação médica a qualquer tempo, ele retornar, a aposentadoria dele é revertida, ele volta a ocupar, ele vai ocupar um cargo vago, no caso se tiver algum cargo de assistente. Se não tiver um cargo vago de assistente, ele fica em disponibilidade, fica à disposição até aparecer um cargo vago, tá? Então, isso que acontece com a reversão. No caso de a pessoa aposentou, não foi por invalidez, foi aposentadoria voluntária, a pessoa pediu a aposentadoria, ficou um tempo, ela pediu para voltar. Ela não quer mais ficar aposentada, ela quer voltar. Ela pode voltar, desde que ela não tenha 75 anos ainda completos, né? E que ela não tenha, a aposentadoria tenha se dado aos últimos 5 anos, enfim, é uma série de normas que possibilitam esse retorno. Então, a reversão é nesse sentido, é a pessoa retornar da aposentadoria, tá? O aproveitamento, ele com relação à pessoa... como que eu posso dizer? A pessoa estava em um concurso, esse concurso ele foi em um cargo, esse cargo foi extinto. Então, ao longo do tempo, a gente viu algumas portarias, algumas coisas se tornando extintos alguns cargos. Então, ou, por exemplo, o servidor está numa universidade, a vaga dele é de... pensar aqui, médico, pegar uma vaga de médico. E aí chega um momento que a universidade fala assim, olha, a gente não precisa mais de médico, a gente não tem onde colocar médico para trabalhar aqui, esse cargo pra gente, a gente não precisa mais. Esse servidor ele pode ser colocado em disponibilidade e ele pode ser aproveitado em qualquer outro órgão público, né, federal. Então, fica à disposição do órgão central do CIPEC que pode aproveitar esse servidor em outro cargo, tá? Então, o aproveitamento é nesse sentido, ou na questão de disponibilidade ou na questão de extinção do cargo. Então, ele vai para um cargo que seja atribuições semelhantes, que seja responsabilidades equivalentes. Então, por exemplo, a gente não pode pegar um servidor que era nível B, por exemplo, que é, né, um servidor que a obrigatoriedade era ensino fundamental completo, e a gente aproveitar ele em um cargo de nível superior. A gente queria que ele faça atividade de contador, por exemplo. Não pode. Tem que ser equivalentes, né, as responsabilidades e o nível de qualificação e tudo mais. Os cargos precisam ser equivalentes. E aí a gente tem a reintegração e a recondução. A reintegração acontece quando o servidor ele foi demitido por processo administrativo e ele tem
essa decisão de demissão anulada, seja por decisão administrativa ou por decisão judicial. Ele é reintegrado ao cargo anterior dele, tá? É nessa situação. E a recondução é no caso de servidor que ele era estável, ele fez um concurso, ele passou por todo o processo probatório, ele era estável. Aí ele passou num outro concurso, ele pediu vacância por posse em cargo inacumulável. É uma forma de desligamento, de vacância, que vocês vão estudar um pouco mais durante o material. Ele pediu vacância por posse em cargo inacumulável. E aí ele foi para lá, ele ficou um tempo lá e ele reprovou no estágio probatório lá. Ou ele desistiu, não quis mais ficar lá, ele pede uma recondução para o seu cargo anterior. E aí ele volta para o cargo que ele estava, tá? Todos os procedimentos com relação a cada uma dessas questões, eles estão bem detalhados na guia do servidor. Então, eu convido vocês a acessarem a guia do servidor, olharem cada uma dessas questões, entender como que funciona o processo, para compreender um pouco mais como que funciona, como que no momento, se for para orientar alguém, como que você pode agir, tá? Então, de forma geral, essas são as formas de provimento, tá? Eu desejo a vocês bons estudos, leiam o material, as apostilas, eu coloquei alguns vídeos adicionais para vocês assistirem e depois respondam a nossa atividade avaliativa ao final. Um abraço.